Jesus não veio trazer conforto, ele veio acender um fogo. A palavra de hoje é um convite a sair da neutralidade e escolher de que lado você quer arder. Bom dia, eu sou o Luiz, criador do Vibes e Versos, e esse canal é para quem quer ouvir Deus do jeito mais simples e verdadeiro, direto para o coração. Eu te convido a ficar comigo até o final, porque essa palavra pode reacender o fogo da sua fé e transformar o jeito como você vive o Evangelho. Se inscreve no canal, nos siga nas redes sociais, comenta. Seu comentário pode levar esse vídeo para mais gente que pode se identificar com a mensagem de hoje. E compartilha também. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E hoje, a liturgia nos apresenta como primeira leitura Romanos, capítulo 6, do versículo 6 a 19. O salmo de hoje é capítulo 1, versículo 1, 2, 3, 4 e o versículo 6. E o evangelho de hoje é Lucas, capítulo 12, do versículo 49 a 53. Então, a gente pode passar para a primeira leitura de hoje. Agora, na primeira leitura, em Romanos, capítulo 6, São Paulo fala com uma clareza que nos desarma. A vida cristã é uma escolha de Senhor. Ou o pecado nos domina ou a graça nos governa. Ele não fala de um moralismo frio, mas de uma verdade profunda sobre o coração humano. Ninguém é realmente neutro. Quando vivemos no pecado, nos tornamos escravos das nossas próprias paixões. Mas quando nos entregamos a Cristo, nos tornamos livres para amar. O pecado, ele promete, mas cobra o preço da alma. A graça exige entrega, mas oferece a vida. São Paulo está nos dizendo, o pecado escraviza porque faz a gente servir a si mesmo. A graça liberta porque nos faz servir a Deus. Depois, ele apresenta o contraste mais radical da carta. O salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O pecado ele funciona como um patrão injusto. Ele paga com vazio, culpa e separação. A morte de que Paulo fala não é apenas biológica, mas espiritual. O coração que vive longe da luz. Já a graça não é salário, é dom. Ela não se conquista, se recebe. É o preço que só quem se reconhece pobre consegue aceitar. Onde o pecado gera dívida, a graça perdoa. Onde o pecado pesa, a graça alivia. Por isso que o Evangelho não é uma lista de proibições, mas um convite à liberdade. A liberdade de quem não precisa mais ser prisioneiro dos próprios desejos. Por fim, Paulo nos mostra que a obediência a Deus não é submissão, é pertencimento. Servir a Cristo não é perder autonomia, é encontrar sentido. O pecado destrói por dentro porque nos isola. A graça restaura porque nos reconecta com o amor. Santidade é isso, não um esforço humano para parecer bom, mas um coração que permite que a graça o transforme de dentro para fora. E por isso que a vida cristã é uma travessia, a passagem da escravidão para a comunhão, da escuridão para a luz. Assim que damos a Deus, a morte perde um pouco mais de espaço em nós e a vida eterna começa a florescer, ainda que no presente. Então, a gente pode passar para o Salmo de hoje. Agora no Salmo Responsorial, capítulo 1. O Salmo de hoje é um retrato da alma que escolhe onde quer criar raízes. Ele começa dizendo, feliz aquele que não anda conforme o conselho dos ímpios, mas se compraz na lei do Senhor e medita nela dia e noite. Que a felicidade não é sorte, é consequência. O salmista está nos ensinando que o segredo da vida não está em evitar a dor, mas em escolher o solo onde queremos crescer. Quem se alimenta da palavra tem um coração plantado junto às águas da graça. Não depende das chuvas do mundo, porque sua fonte é constante. A oração e a escuta se tornam um rio invisível que sustenta o justo, quando tudo ao redor parece seco. Essa imagem da árvore plantada junto às águas é o centro do salmo e o espelho da fé cristã. O justo não vive de emoções passageiras, mas de convicções profundas. Ele floresce não porque está tudo bem, mas porque está enraizado em Deus. As folhas dessas árvores não murcham, é o símbolo da fidelidade, da perseverança na fé. Em contraste, o ímpio é comparado à palha levada pelo vento, leve, brilhante, por um instante, mas sem direção nem consistência. O Salmo nos convida a perguntar, o que me move? O vento das circunstâncias ou a água da presença de Deus? No fim, o salmista conclui com uma frase simples, mas definitiva. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios se perde. Deus não é um juiz distante, Ele é um pai que acompanha o caminho dos seus. Conhecer, aqui significa amar, cuidar, caminhar junto.
O justo não está isento das lutas, mas caminha sobre o olhar do Senhor. E o ímpio, por mais que pareça livre, perdido, porque não tem direção. O primeiro capítulo do Salmo é, portanto, uma oração de escolha diária entre ser a árvore que floresce à beira do rio da graça ou a palha que o vento leva para longe do sentido. O justo é aquele que permanece porque suas raízes estão no coração de Deus. Então, a gente pode passar para o evangelho de hoje. Agora no evangelho de Lucas, capítulo 12, Jesus começa dizendo: Eu vim para lançar o fogo sobre a terra e como gostaria que já estivesse aceso. É uma das declarações mais fortes do evangelho. O Cristo que fala aqui não é o da doçura tranquila, mas o do amor ardente que quer incendiar o mundo. Esse fogo é o Espírito Santo, o amor divino que transforma o que toca. É o fogo da conversão, da paixão pela verdade, do zelo que desperta os corações adormecidos. Jesus não veio trazer um evangelho confortável, mas um que purifica. Esse fogo arde, incomoda, mas é o único capaz de dar sentido à vida. Ele queima o pecado, ilumina a consciência e aquece o coração frio. É o mesmo fogo que desceu em Pentecostes, o fogo da presença viva de Deus, que quer habitar em nós. Em seguida, ele fala de uma divisão. Pensais que vim trazer a paz na terra? Não, mas é divisão. À primeira vista parece contraditório, mas Jesus não está pregando guerra. Ele está revelando a força da verdade. O fogo do evangelho divide porque obriga o coração a escolher. Quem se encontra com Cristo não consegue permanecer neutro. A palavra é tão viva que fere a indiferença. Ela corta o meio termo, separa o essencial do superfluo, o verdadeiro aparente. O evangelho não cabe na zona de conforto, ele exige posicionamento, fidelidade e renúncia. E por isso, às vezes, seguir Jesus nos coloca em tensão com o mundo, com amigos, até dentro da própria casa. O amor por ele não destrói os laços, mas os purifica, porque só o amor que passa pela cruz é o amor de verdade. Por fim, o que Jesus realmente deseja é ver o coração humano em chamas. Ele quer acender em nós o fogo do Espírito, que muda tudo, a maneira de amar, de falar e de agir. O cristão não é alguém que se acomoda, é alguém inflamado. E esse fogo não vem de fora, ele nasce da oração, da palavra e da coragem de viver a fé com autenticidade. Jesus não quer admiradores, quer testemunhas vivas, com corações que brilham no meio da noite. Esse é o evangelho, é um alerta e um chamado. Deus não procura gente morna, ele procura quem esteja disposto a queimar por amor, a deixar-se consumir para o que realmente vale a vida inteira. O fogo que Cristo veio acender é o fogo da santidade. E a pergunta é: deixaremos esse fogo começar em nós? Então, eu queria agradecer por você ter continuado comigo até aqui e que a gente possa fazer essa oração junto. Senhor, acende em mim o fogo do Teu Espírito, purifica o que é frio, ilumina o que é escuro e consome o que me afasta de Ti. Não quero viver morno, dividido ou indiferente. Quero viver inflamado pelo Teu amor. Dá-me coragem de escolher a Tua vontade todos os dias, mesmo quando isso significar deixar algo para trás. Que o meu coração arda com o mesmo fogo que o Teu trouxe à terra. Amém. Obrigado você por ter continuado até o final, por ter participado da oração. E se essa mensagem tocou o seu coração, comenta aqui embaixo: Senhor, acende em mim o Teu fogo, e compartilha com alguém que precisa reacender a fé. Eu te espero no próximo vídeo do Vibes e Versos, onde a fé e a juventude se encontram. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.